O que acontece com a grande epopeia nacional de um país no exato momento em que esse país é absorvido por um império rival? É uma pergunta excelente. Parece uma trama de ficção, né? Mas é o ponto de partida da nossa análise hoje. Vamos mergulhar na vida póstuma, e olha que vida, de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Exato. O mais fascinante não é o que aconteceu com ele em vida, mas o que veio depois da morte dele e da perda da independência de Portugal para a Espanha. A nossa missão aqui é rastrear como esse poema, que é tipo a alma de Portugal, foi sequestrado, traduzido, reinventado por outras potências e para servir a agendas totalmente diferentes. É a história de como uma obra vive múltiplas vidas. Vidas até contraditórias. Exatamente. E o cenário inicial, bom, ele não podia ser mais dramático. Pensa bem, estamos em 1580, Camões morre, dizem que na pobreza, e nesse mesmo ano o trono português fica vago. E aí a Espanha assume... Aí Filipe II da Espanha assume, Portugal, para todos os efeitos, deixa de existir como nação independente. Parece o fim de tudo, né? A voz nacional se calando. Justo quando mais precisava ser ouvida. Pois é. E aí que vem a virada. É nesse momento de colapso que a jornada global do poema começa. A obra não morre. Pelo contrário, ela escapa e ganha o mundo de um jeito que, assim, ninguém podia prever. Ok, vamos analisar isso, porque aqui a história fica muito boa. No mesmíssimo ano, 1580, enquanto Portugal era anexado, aparecem não uma, mas duas traduções de Os Lusíadas para o espanhol. Duas. É impressionante. Duas. Isso não pode ser coincidência, né? A epopeia que celebrava o Império Português vira, tipo, da noite para o dia, uma mercadoria transportável. Exato. E uma dessas traduções, a de um tal Luiz Gomes de Tapia, ela é muito reveladora. As fontes descrevem como um livrinho de bolso, super elegante. Sim, com as bordas douradas. Isso, com bordas douradas. Que não era só estética, era para proteger o livro da poeira. Ou seja, era um objeto feito para viajar. Feito para ser levado. Levado para as novas fronteiras desse império que agora era um só. Mas, olha, não era só uma tradução. Era uma operação de apropriação cultural mesmo. Como assim? Essa edição do TAP tinha um detalhe crucial. Ela incluía o primeiro texto publicado de um poeta jovem chamado Luís de Góngora. Góngora. O Góngora, um dos maiores da Espanha? Ele mesmo. Colocar o Góngora ali, ao lado do Camões, era uma declaração. Era um jeito de hispanizar o Camões, de puxar ele para o cânone literário da Espanha. Mas isso não é um pouco ousado? Você pega o poeta nacional do país que acabou de anexar e diz, olha, agora ele é nosso e tá aqui o nosso jovem talento para provar que a linhagem continua? É uma manobra de propaganda muito sofisticada. Mas era uma estratégia consciente da coroa espanhola. Tinha um dedo do rei nisso. É difícil saber se foi uma ordem direta, mas com certeza servia aos interesses do império. Isso se encaixa perfeitamente num conceito da época chamado translatio imperii. A tradução do império. Exato. A transferência do império. A ideia de que o poder imperial passa de uma civilização para outra. Ao traduzir os Lusíadas, os espanhóis estavam simbolicamente traduzindo o legado marítimo de Portugal para a coroa espanhola. Entendi. Era como dizer, a grande aventura que vocês começaram, agora nós vamos terminar, sob a nossa bandeira. Ah, agora faz todo sentido. É tipo comprar a casa do rival e colocar seu nome na porta. Mas você fica com os móveis mais caros para mostrar que o prestígio continua. E parece que o próprio Camões, sem querer, deixou essa porta meio aberta, né? Deixou. Perfeitamente. No final do poema, lá no canto X, ele expande a visão para além de Portugal. Ele menciona o Fernando de Magalhães. Que navegou pela Espanha. Exato. E até fala de Tenochtitlan, a capital asteca. Essas menções ao Novo Mundo permitiram que os espanhóis lessem o poema não como o fim da glória portuguesa, mas como o prólogo da expansão global deles. Que agora incluía Portugal, claro. Exatamente. Então, de um lado, a gente tem essa versão de bolso, portátil, quase uma ferramenta de propaganda, mas no outro extremo tem algo completamente diferente. O oposto, né? O oposto, uma edição monumental, um verdadeiro livro de mesa antes mesmo de existir mesas de centro. Tô falando da versão do Manuel de Faria e Souza, de 1639.
Ah, essa é espetacular. As descrições são incríveis. Uma obra gigante, 2 volumes, luxuosa, encadernada em pergaminho. Um objeto de arte. Era um trabalho de erudição absurdo. O Faria e Souza queria explicar cada detalhe, cada referência para o público espanhol. Mas o mais fascinante, como você disse, é a tensão política que está ali, escondida na página de rosto. É aqui que a história fica realmente interessante. O livro tem o selo de aprovação real. Foi publicado em Madrid, dedicado ao rei espanhol Filipe IV. Tudo oficial. Tudo nos conformes. Só que o brasão de armas na capa não é o da Espanha. É o de Portugal, com as 5 quinas. Em pleno coração do império, ele estampa o símbolo da nação dominada. Isso é coragem, loucura ou uma provocação? Talvez um pouco dos 3. E o timing é tudo para a gente entender essa ambiguidade. O livro foi publicado em 1639. Um ano antes da restauração da independência. Exatamente. Um ano depois, em 1640, os restauradores tomam o poder em Lisboa e expulsam os espanhóis. Então, a obra surge no auge da tensão. Ela opera nesse espaço perigoso entre a homenagem formal ao rei da Espanha e um lembrete orgulhoso da identidade portuguesa. É uma jogada de mestre. E as viagens desses objetos, nossa, não param. As notas que a gente tem mencionam o manuscrito original do Faria e Souza, de 1622. Um rascunho, todo ilustrado. Lindo, sim. Mas o detalhe mais bizarro é um dos donos posteriores desse manuscrito. Um tal de John Batterson Stetson. Não pode ser. O inventor do chapéu de cowboy. É inacreditável. Se você coloca isso num filme, ninguém acredita. O maior símbolo do Velho Oeste americano, dono de um manuscrito do maior símbolo do Império Português. As viagens que esses livros fazem já são uma epopeia por si só. Totalmente. Mas voltando ao Faria e Souza, o trabalho dele não era só um comentário, né? Tinha um método quase artesanal. Sim, e isso mostra o objetivo dele. Ele não via Camões só como poeta épico. Ele queria mostrar o gênio literário completo. Mestre da poesia lírica também. As fontes dizem que, no manuscrito, ele literalmente recortava trechos de edições impressas dos sonetos do Camões e colava nas margens. Ele colava? Fisicamente. Colava. E tecia os comentários ao redor. Era um ato de construção de um monumento. Ele estava cimentando a imagem de Camões como um gigante universal. Enquanto a Espanha via o poema como um troféu, do outro lado do canal, uma nova potência estava de olho. O mapa da Europa estava mudando. O Império Britânico? Exato! E eles olharam para o manual de instruções português e pensaram: a gente também quer um desses. Pois é, a primeira tradução para o inglês sai em 1655, com Richard Fengsel. O objetivo era bem claro: usar a epopeia do rival como inspiração para a ascensão da Grã-Bretanha. Mas é a segunda tradução que dá uma virada ainda mais radical. A de 1776, de William Mickle. Essa muda tudo. E a dedicatória já diz para que veio. Não é para o rei Jorge III, não. Não? Não, a dedicatória é para os diretores e acionistas da Companhia das Índias Orientais. Peraí. A dedicatória é para uma corporação, para investidores. Como que um poema épico, cheio de deuses e heróis, acaba dedicado a um conselho de administração? Parece estranho, né? Mas para Mickle e para o espírito da época fazia todo sentido. O fascinante é a clareza com que ele redefine o poema. Na introdução, ele escreve uma frase que ficou famosa. Qual? Ele diz mais ou menos assim: assim como o Paraíso Perdido foi chamado de poema épico da religião, os Lusíadas podem ser denominados o poema épico do comércio. O poema épico do comércio? Nossa! Isso é uma reformulação completa, mas isso não esvazia a obra. Transformar uma saga sobre honra e destino no manual de negócios? Essa é a grande questão. Ele não só traduziu, ele enquadrou a obra. Ele deu mais peso às partes que falam de rotas comerciais, especiarias, negociações. Ele fez uma curadoria. Uma curadoria. A introdução dele guia o leitor a ver a viagem de Vasco da Gama não como uma cruzada, mas como a abertura do mercado global.
E isso reflete perfeitamente a natureza do Império Britânico, como Voltaire já tinha notado. É verdade. Voltaire dizia que a Espanha conquistava com a cruz e a espada, mas a Inglaterra, mais astuta, conquistava com o comércio. A tradução do Miquel é a prova literária disso. E a cronologia, de novo, é tudo. A tradução espanhola é de 1580, 8 anos antes da derrota da Armada Espanhola, no auge do poder. Isso. A inglesa é de 1776, num mundo completamente diferente. Cada tradução é um retrato do poder global da sua época. Perfeitamente. Os Lusíadas viraram um espelho onde cada império viu o reflexo das suas próprias ambições. Para a Espanha, conquista e fé. Para a Inglaterra, comércio e pragmatismo. O que nos leva à pergunta final. Depois de ser espanhol e britânico, como é que o Camões volta a ser português? Porque hoje quem vai a Lisboa vê o poeta em todo lugar. Praça Luís de Camões, estátuas, ruas. Ele é o poeta nacional. Como essa reapropriação aconteceu? Aconteceu por um esforço consciente, gigantesco de construção nacional no século XIX. Então, essa imagem dele é mais recente. É fundamental entender isso. Essa imagem do Camões como pilar da identidade portuguesa é, em grande parte, uma invenção do século XIX. Antes disso, a identidade dele era fluida, estava em disputa. Portugal precisou resgatar o Camões. E por que no século XIX? O que estava acontecendo em Portugal para ter essa necessidade de um ícone? Portugal passava por uma crise de identidade profunda. Tinha perdido o Brasil em 1822. Enfrentava instabilidade política. Sentia-se diminuído na Europa. Precisava de um herói. Precisava desesperadamente de símbolos que pudessem unificar a nação e restaurar o orgulho. E quem melhor que o poeta que cantou a maior glória do país? A celebração dos 300 anos da morte de Camões, em 1880, foi o momento escolhido para essa grande operação simbólica. E como foi essa operação? Foi um evento grande, foi um evento nacional orquestrado por intelectuais como Teófilo Braga. A campanha culminou num ato de grande teatro político, o transporte solene dos ossos de Camões. Os ossos dele, os ossos que se acreditavam serem os dele, porque a sepultura original se perdeu. Ah, entendi. Levaram os ossos para o Panteão Nacional, o Mosteiro dos Jerônimos, e lá ele foi colocado num túmulo monumental, em frente ao de Vasco da Gama. O herói da epopeia dele. Exato. Uniram fisicamente o poeta e o seu herói, cimentando para sempre o Camões como a personificação da alma de Portugal. Que jornada incrível! De testamento de uma nação à beira do colapso para ferramenta do Império Espanhol, manual de comércio britânico e, finalmente, repatriado e entronizado como um santo secular em Portugal. Exatamente. E essa multiplicidade de vidas ecoa até hoje. As leituras contemporâneas da obra são muitas vezes polarizadas. De um lado, a visão tradicional, que celebra os descobrimentos, do outro, uma visão mais crítica, pós-colonial, que lê o poema como uma obra irônica ou até como uma crítica ao próprio projeto imperial. As duas visões podem conviver. A sugestão talvez seja ler o poema nessa tensão, reconhecer que ambas as leituras podem coexistir na complexidade da obra. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se uma obra-prima como Os Lusíadas pode ser tão transformada pelo contexto, servindo a impérios rivais, a ideologias tão distintas, isso levanta uma pergunta fundamental. A quem pertence realmente uma grande obra de arte? Ao seu autor e à sua época, ou a todas as gerações que a reinventam para encontrar seus próprios significados?